se aproxime mais, vai esquentar um pouquinho. Quando tiver esfriando, traz cama. Traz cama, né? O sofazinho aí, o banco já é meio sofá, se trouxer cobertor, pior. Vocês vão pro lado de lá? Acho que vai ficar mais. Aqui é mais ladinho esse lado, aqui é mais quente. Então, a minha sugestão é, se você está perto do casal, aproxima. Se você não está, que nem vocês dois aqui, ó, passa frio. Não tem jeito. Aí você abraça a avó. Não, a avó. O pai não, cara. O pai se vira. O pai está acostumado com frio, anda de moto, está acostumado a ficar gelado. Irmãos, é um privilégio grande a gente poder estudar a palavra do Senhor. Felizmente, não é que eu resisto a falar, é que eu não tenho tanto tempo no domingo para poder falar sobre as quartas-feiras. Vamos ver se eu lembrar domingo que vem, eu quero falar sério sobre as quartas-feiras. A oportunidade que muitas pessoas estão perdendo, né? Mas eu acredito que esse tipo de trabalho é um trabalho que ele é gerado, a participação dele é gerada muito pela experiência. Se você você tem uma experiência positiva com o estudo, que nem o Serginho falou, puxa, está com saudade do estudo. Você tem uma experiência com ele, a ideia do retorno, né? Então vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a ter um grupo para estudar a palavra, né? Não que eu precise de um grupo para poder estudá-la, mas um grupo é melhor para a gente repartir. A gente tem uma condição melhor para isso. Hoje nosso texto é Gálatas capítulo 5, tem 26 versículos esse capítulo. É talvez o capítulo mais significativo em termos do conteúdo que Paulo estava apresentando, porque é o capítulo onde tem a solução que Paulo dá à igreja, né? Então a gente vai comentar na hora do estudo. A igreja estava vivendo uma crise espiritual. Esta era uma crise não incomum, porque o cristianismo vive essa crise da Galácia também nos dias de hoje. Muitas vezes crentes fazem isto, não só denominações, não só uma igreja local, mas às vezes há crentes que individualmente vivem esta crise, a crise do falso evangelho. E olha, ela é mais presente do que a gente imagina, porque o falso evangelho não é só aquele evangelho que distancia de Jesus, da mensagem original. Às vezes, um evangelho que pega a mensagem original e soma alguma outra coisa já é uma descaracterização suficiente para ser considerado um falso evangelho e um viver na carne, como Paulo define. Então, essa crise, ela tem solução. Amém. E a solução Paulo dá exatamente aqui no capítulo de número 5, nós vamos trabalhar com ela hoje, tá certo? Eu gostaria de cantar com vocês o hino de número 13 para a gente começar. A Natália vai tocar para nós. Ao som do instrumento nós vamos ficar em pé. É um hino que faz uma comparação entre Deus e coisas criadas e mostra como Deus é ainda maior que todas essas coisas tão bonitas criadas por Ele próprio, né? Se o sol, quando a gente olha para ele, arde as nossas vistas, né? Nós não conseguimos contemplar o sol diretamente. No dia de eclipse mandam a gente pegar um vidro escuro ou uma chapa fumê, e ainda assim a gente consegue ver o sol. É glorioso, muito mais brilhante é a perfeição do nosso Deus, né? E agora fica mais baixo no horizonte, né? Vem bem na vista, é verdade. E bem amarelo nessa fase do ano, né? Vamos cantar ao Senhor hino 13, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto
fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, caminho abrindo ao céu. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a estudar a Tua Palavra e a ter uma disposição de alma de entrega ao Senhor. Que ela nos conduza para mais perto do Senhor, mais uma vez, como ela sempre nos faz. Senhor, desperta-nos para entender que é possível errar, como os crentes da Galácia erraram. É possível sermos enganados por um evangelho que se disfarce de verdadeiro. Então, Senhor, nos conduz esta noite à maturidade a respeito destas coisas. Nos ajude, Senhor. Porque nós queremos ter uma vida de contemplação do Senhor, que venha através do contemplar a verdade do Senhor. Para que um dia nossa mente se encha de entendimento do Senhor. Um entendimento livre das mazelas do pecado. Que nos faça ver com olhos da fé a beleza de Tua santidade. E que haja verdadeira e profunda adoração em nossos corações. Senhor, obrigado por separar esse tempo para nós. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado por esta igreja, por este espaço que o Senhor nos concedeu. Obrigado por todas as grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Esta noite nós queremos buscar Tua face. Ajuda-nos. Queremos também entregar nossa vida ao Senhor. Conduza-nos a Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, o hino 225, o hino de consagração. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a Ti, servo inútil sem valor, mas pertenço a Ti, Senhor, fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar, salvo estou por Teu amor, e me volto a Ti, Senhor, subjugado em todo ser, me submeto ao Teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu remido o pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, Teu em plena sujeição. Amém. Amém. Podem sentar. Que oração linda, não é? Há uma frase, uma estrofe aqui que ela me chama muita atenção. Alguém consegue adivinhar qual é a que mais me toca? Vamos. A última? Hã? Eu sou fraco, né? Sabe qual que me fala muito ao coração? É a terceira. As duas últimas linhas. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Acho que eu não consigo. É demais.
O preço do perdão pago por Jesus é alto demais, eu não consigo... Bom, é uma oração, dá-me igual consagração, eu acredito que seja um estímulo para uma entrega tal qual Jesus fez quando foi à cruz para me perdoar. Eu só consigo pensar nesses termos. Né? Não, os hinos são realmente... Eles trazem história de vida, né? E uma beleza poética e demais outros aspectos. Não, há muitos cânticos contemporâneos que têm beleza também poética. É que nós estamos numa enxurrada de tantos cânticos tão, às vezes, repetitivos, tão banais, assim, com aquela teologia tão frágil, né? Que só repete, né? Mas há muitos muito bons, muito bons. Não vamos, assim, eu não sou do tipo só dos hinos, eu também não quero jogar fora os hinos, né? Tanto é que o hino que a gente vai cantar domingo... Eu acho que o pessoal canta, eles cantam de uma maneira, a letra pode até ser muito boa, mas a maneira como, não estou falando aqui, né, mas estou falando no geral. No geral, né? Na maneira como eles cantam, parece que perde a... algumas vezes sim, né? De forma banalizada. Né? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Algumas vezes... Canta com aquele sentimento. A igreja também, às vezes, também canta os hinos tão bonitos, assim. Também. Isso é verdade. Também, né? Um hino como esse eu não consigo cantar sem olhar para essa letra e apreciá-la. O hino que nós vamos cantar domingo, A Voz de Jesus, que é o 250, é um hino com uma dinâmica tão bonita. Se você percebeu, você gostou, Natália? E tem uma dinâmica tão bonita. A primeira frase de cada estrofe é: ouvi o Salvador dizer. Aí o que o Salvador disse? Vem descansar em mim. Aí ele e confiante receber conforto e paz sem fim. Aí vem a resposta, aí muda, né? Fui a Jesus e entreguei meu pobre coração, meu triste coração. Nossa, gente, é de uma dinâmica tão bonita, né? Isso é uma coisa muito importante para os compositores, né? E a maneira com que a gente... Valorizar a letra. Eu dei um estudo sábado sobre música na igreja lá em Santo Amaro, e um dos aspectos que eu levantei é que a música é serva da palavra. E uma das coisas que a música pode ser mais serva da palavra é na composição. Então eu peguei alguns exemplos. Por exemplo, um hino que vai falar de ressurreição, o compositor tem que saber o seguinte: a palavra ressurreição é uma palavra para cima, né? Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A própria composição, eu não sei como é que chama isso, eu não sou técnico, ela gera um crescente nisso. Olha esse daqui, a dinâmica desse hino, como que ouvi meu Salvador dizer, aí vem a voz do Salvador, vem descansar em mim. Parece mais pesado, né? Mais forte, mais denso. E depois a resposta do homem é aquela resposta aliviada. Nós temos que valorizar boas músicas. Existem boas músicas por aí. Irmãos, Gálatas capítulo de número 5. Eu quero frisar uma coisa importante que está acontecendo na Galácia, nas igrejas. Paulo está espantado com as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia estavam perdendo um paradigma fundamental. Os crentes da Galácia estavam perdendo o paradigma de que sua fé estava repousada completamente em Deus e na sua graça, que fora dada através de Cristo, as quais a graça a qual eles assumiram por meio da fé. Foi assim que eles creram em Cristo, foi assim que eles chegaram ao Evangelho, foi assim que eles nasceram. Mas de repente os crentes da Galácia estão tentando somar a esta fé em Cristo
estão tentando somar um conjunto de obras baseadas na lei. Paulo está espantado porque eles haviam sido resgatados da escravidão dos ídolos. Eles viviam para os ídolos, oferecendo coisas para os ídolos. Eles eram escravos desta idolatria e distantes de Deus. E eles foram libertos por Deus. Então, semana passada eu coloquei aquela ideia, saíram da escravidão para a liberdade. Mas, de repente, eles voltam para a escravidão, mas agora o que é pior, a situação deles agora é ainda pior do que quando eles eram escravos dos ídolos. É porque agora eles são escravos de uma premissa que eles acham que é verdadeira. Porque eles são escravos das obras da lei. E por que é pior do que ser escravo dos ídolos? Ah, ser escravo da lei não é melhor que ser escravo dos ídolos? Por que seria pior, pastor? Vocês não têm essa pergunta? Vocês têm que questionar. Por que é pior? Por que vocês acham? Por que eu estou afirmando que seria pior? Bem mais fácil errar quando não sabe. É. Aí eles estão errando sabendo. Eles já sabiam, eles já tinham ouvido. Eles já tinham ouvido, mas eles voltaram um erro. Voltaram a cometer um erro, agora só que com outro nome. Agora estão obedecendo à lei. Por que é pior que a primeira escravidão? Por que poderia ser pior? Lá no Velho Testamento. Conheceram a graça. Tudo bem, foram libertos, conheceram a graça. Agora eles estão somando esta graça às obras da lei. Estão ficando escravos dessas obras. Lá no Velho Testamento diz que nem um porco lavado que volta à lama. Certo. É pior do que o começo. Porque eles passariam a viver debaixo de um legalismo e que talvez isso não fosse a graça em si, não implicaria isso. Não, com certeza a graça, nós vamos ver hoje que eles estão se afastando da graça. E por que isso é pior do que viver para os ídolos? Porque a salvação vem pela graça, não pelo legalismo. Certo, mas aí vamos dizer assim, aí ídolos e obras da lei caem no mesmo problema. Eles são tão ruins um quanto o outro em relação à salvação. Aí eu vou dar a minha perspectiva, né? Vocês são obrigados a adivinhar. Eles estão aí eliminando também o sacrifício de Jesus na cruz. Sim, estão eliminando, mas aí os ídolos também eliminaram, né? Então igual quanto aquilo. Não é errar consciente? É o ego, né? O homem se acha capaz de conseguir alguma coisa. Sim, esse é o erro. O problema é que aqui, gente, é a lei de Deus. A aparência com a verdade diminui a possibilidade do reconhecimento. Veja, eu antes adorava os ídolos. Vamos imaginar isso. Então eu servia lá ao Deus, deixa eu pegar um Deus aqui, grego, né? Osíris. Eu servia a Osíris. Ia no templo de Osíris ou no templo de Diana. E eu oferecia sacrifícios, eu era devoto. Conhecia Cristo. Opa, aquilo está tudo errado. Conhecia Cristo. Então mudou totalmente. Da água para o vinho, ok? Só que agora eu me apego a um outro Deus chamado lei, no qual eu estou colocando minha chance de justificação. Eu estou dizendo, eu consigo me justificar pelas obras da lei. O problema das obras da lei é que elas são tão próximas do que é a vontade de Deus, que eu às vezes não consigo perceber que estou distante, o que para quem é um idólatra, um adorador de ídolos, parece tão patente. Não sei se dá para entender. Se o irmão, seja ele qual for, ele adorava, ele ia num culto pagão, que adorava um Deus pagão, que não tinha nada a ver com um Deus cristão, e ele se converte, ele fala, eu me converti de uma coisa totalmente diferente. Mas se ele é pego num modelo de cristianismo, escravizado pelas obras, dentro de um padrão da lei, difícil ele entender que aquilo está errado. Você quer ver um bom exemplo? Vocês conhecem aí as igrejas adventistas do sétimo dia. Diz para eles que eles estão errados. O que é que eles vão fazer? Eles abrem a Bíblia e dizem assim, a Bíblia diz que tem que guardar o sábado. Fala isso para o testemunho de Jeová.
Então, eles se escravizam a algo tão parecido com o Evangelho, que distinguir isso do verdadeiro Evangelho pode ser muito mais difícil do que um pagão, do que um culto idólatra aos deuses gregos. É uma religião que não presta, disfarçada de boa. Eldo, a sua definição é melhor que a de Calvino, é isso mesmo. Uma religião que não presta, disfarçada de boa. Que, aliás, na Bíblia, era o método dos falsos mestres do Novo Testamento. Lobos disfarçados de ovelhas. Apocalipse, capítulo de número 13 e 14, vai dizer dragão disfarçado, apresentando, na verdade era lobo vestido, como é que ele fala? É dragão vestido de ovelha, né? De cordeiro. Deixa eu ver aqui o Apocalipse 14. É lobo vestido de cordeiro ou é dragão vestido, disfarçado de cordeiro? É o 13. Apocalipse 13. Aqui, ó. Verso 11. Alguém lê? Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Irmãos, isso aqui é um alerta da Escritura, entre as coisas mais importantes dos alertas escriturísticos sobre o falso evangelho. É que o falso evangelho, ele não virá completamente avesso ao verdadeiro. Ele será uma corrupção, uma falsificação, mas parecerá o verdadeiro. Igual, tempos atrás, mas na infância, assim, a gente tinha uma ideia do diabo pintado como uma coisa mais horrível. Né? Uma coisa mais horrível, né? Era aquele bicho feio, com um garfão na mão. Então, qualquer criancinha se assustava com o diabo. E hoje a gente sabe que ele não vem assim, né? Ele vem todo bonitão aí e tal, para enganar mesmo. Ele está entre nós. Tem mais um velhos. programa adventista na televisão, não sei se vocês já assistiram. Eles têm uma mensagem que são muito bonitas. Tem, sempre teve. O problema não é o que é bom, o problema é o que é embutido na mensagem é ruim. Hoje, por exemplo, as pessoas falam muito para mim, puxa, ouvi um padre pregando e a mensagem do padre era perfeita, foi maravilhosa, pena que no final, aí há pessoas de bem intencionadas que dizem, puxa, se não tivesse aquele final seria excelente. O problema é o final, né? Quando eu assisto, Da mesma fonte não pode sair água limpa e água suja. quando eu assisto o programa. Boa noite, Edna. Edna. Tudo bem? Seja bem-vinda, Edna. Quando eu Trouxe a visitante, assisto né? o Raul Gil, eu acho assim, né, que ele é um farsante. Porque se alguém assistir, diz que ele é evangélico. Irmãos, não vamos falar assim tão diretamente de uma pessoa, né? Mas eu estou falando uma pessoa porque a senhora pode falar, eu é que não posso. Eu posso falar. O que eu digo, Cientista só orar os gays mesmo. veja, é tudo muito. É importante que nós tenhamos essa consciência. Mas de repente nós aqui, nós, presbiterianos, né, que honramos a palavra, de repente a gente começar a fazer as coisas simplesmente. Não Olha lá, tenho que ir na igreja para fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E na realidade está fazendo tanta coisa para se mostrar que, como ele é bom. Esse era o problema da Galácia. Como ele é bom. Que é um erro. Aonde eu quero chegar não são os erros grosseiros. Mas são aqueles que o problema desse falso evangelho da carne é que ele parece verdadeiro, ele parece ser a maneira certa. Veja, eu estou dizendo assim, os adventistas e outros grupos sabatistas exigem que se guarde o sábado como uma coisa absoluta. É óbvio que isso não combina com a escritura do Novo Testamento.
Mas para eles é difícil entender isso porque parece lei, parece de Deus. E até a gente que não é muito bom na guarda do domingo, né? Nós não somos muito bons na guarda do domingo, nós somos precários nisto. Nós falamos, puxa, eles devem estar certos, porque eles estão tão apegados aqui. Nós precisamos ter consciência do poder deste evangelho que faz o nosso coração desejar praticar obras. Este evangelho falso, eu já falei aqui há 2 semanas atrás, o coração do homem clama por obras. Nós queremos um modelo em que fizemos uma coisa e nos sentimos bem, que isso nos traga autojustiça, algo que nos faça completamente em paz, dizendo assim, eu fui à quarta-feira, o pastor estava falando que a igreja não vai, eu vou de quarta-feira, então eu cumpro minha promessa, vou para casa tranquilo. Não que quem venha de quarta-feira esteja fazendo lá alguma coisa errada, não está, hein, gente? O que eu estou mostrando é que não significa que, porque viemos, que nos tornamos mais aceitáveis diante de Deus, porque não é isso que nos torna aceitáveis diante de Deus. Então, se o seu estímulo ao vir à igreja é tentar tornar-se aceitável diante de Deus, é um modelo errado. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender para agradar o Deus que nos recebeu, nos aceitou. Apagar o nosso eu. Exato, é aprender a mortificar o eu, a carne, para viver para Deus. Alguém tinha levantado a mão, não lembro quem foi? Não, eu conheço. Gi, pode falar. É só falar, eu moro ali pertinho de uma igreja adventista. Eu sei. E um dia eu estava sábado lá, acho que era na sexta-feira, lá no quintal, passou o pessoal adventista, parou em casa, começou a conversar e me convidou para ir para a igreja. Aí eu comentei que era daqui, né, da presbiteriana. E ele, nossa, que bacana. E conversamos, ele falou da igreja dele, eu falei da minha igreja. Tá bom, irmã, fico feliz de saber que você também frequenta uma igreja e tal. Passou. No outro sábado, ele voltou, tocou a campainha. Disse, olha, essa noite eu estava orando e me veio na cabeça você. Deus pediu para orar por você. Aí eu, é sim. E olha, eu trouxe aqui esses livros para você dar uma lida. Fica uma semana com eles e depois sábado que vem ou sexta-feira eu passo aqui para a gente conversar sobre os livros. Aí eu peguei 2 livros. Era um manual doutrinário, né, Sérgio? 2 livros desta grossura. Nisto cremos? Eu comecei a folhear e falei, meu Deus, mas eu falei que era presbiteriana. Deve ser nisto cremos e como é que é a chamada final? Não, o grande conflito? Acho que foi isso mesmo, né? Aí eu... O método é igual para todos eles, faz a mesma coisa. Em casa, eu falei, puxa, eu fiquei até, não ofendida, mas eu falei, puxa, falei tanto da minha igreja. Não se engane com dragões que parecem cordeiros. Eu achei uma tremenda falta de respeito. Ele voltou depois, no outro sábado, depois do culto dele, porque os cultos é de manhã. Eu, inclusive, já cansei de ir até a igreja, pedi para tirar o carro de frente da minha casa, que tem guia rebaixada, mas eles não percebem. Então eu peguei, eles passaram lá, eu devolvi o manual, e aí eu falei para ele, eu falei, puxa, eu achei que você tivesse entendido que eu sou convertida, frequento a igreja presbiteriana, eu, a minha família, os meus filhos, isso daqui é um manual doutrinário. Aí ele ficou ofendido, pegou o livro, ele falou assim, olha, esse manual é usado pelos missionários da nossa igreja. Esse material é um material riquíssimo. Eu falei, tá bom. Mas Faça bom proveito. e saiu pisando duro. Saiu pisando duro porque ele achou que eu ia ficar comovida pelo fato dele ter acordado de madrugada sexta-feira e pensado em mim. Veja, irmãos, nós precisamos muito entender esse problema que a igreja da Galácia está vivendo. Esse drama, essa crise dos irmãos da Galácia. Paulo entendeu que aqueles falsos mestres que haviam se introduzido ali atrapalharam a caminhada, a jornada deles. Então Paulo agora vai propor a solução da mudança, mas antes de propor a solução da mudança, ele veio construindo um argumento para eles entenderem o problema.
Então o capítulo 5 começa mais uma vez abordando o problema. Então nós vamos ver aqui os versos de 1 a 6 do capítulo 5. Ele volta ao tema da liberdade, que foi o tema do capítulo anterior. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitou. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, não existe caminho duplo. Isso é importante. Não existe caminho duplo, fé por obras e fé na graça. Se eu me deixar caminhar pelo caminho da fé pelas obras, eu irei anular a graça, eu irei anular o próprio sacrifício de Jesus. Cristo nada aproveita para mim, porque o sacrifício deixa de ser suficiente, e a salvação deixa de ser por graça. Se eu tivesse que fazer uma única obra, por mínima que seja, para completar a minha salvação, sei lá, Deus tivesse dado um mandamento assim: olha, Cristo Jesus vai morrer por você, vai pagar todos os pecados, você só precisa piscar o olho 3 vezes. Esse mandamento mínimo, piscar o olho 3 vezes, já faria com que a obra de salvação deixasse de ser pela graça. Já tornaria, era só um minutinho, pai. Já tornaria a nossa salvação obra humana. Porque e se eu não piscasse 3 vezes? O que ia acontecer com toda a obra de Jesus? O que ia ser? Em vão. Pastor, essa semana surgiu algo no meu coração. Eu consulto um cardiologista, é bom. Brincadeira. Em relação ao jejum, se usarmos o jejum como moeda de troca por exemplo, vou levantar um jejum pela cura de alguém ou para obter algo. Tem mais? Um jejum pode se tornar uma obra meritória para a salvação? Depende. Então, mas Depende. Eu acho assim, as obras não são más em si. A lei não, também, as obras não são. O jejum também. Mas quando eu uso essas coisas para me justificar, como é que um jejum vai me tornar um homem que está vivendo pelas obras, pela escravidão das obras? Quando eu acho que porque eu fiz jejum, é que Deus me aceita melhor. Eu posso fazer jejum, me quebrantar diante de Deus para a minha santificação. Eu posso me quebrantar diante de Deus porque há algo que eu tenho. Ela está dizendo orar, fazer jejum por uma pessoa, para a cura de uma pessoa. Mostrar a minha tristeza pela situação daquela pessoa e num quebrantamento da minha alma diante de Deus, o meu clamor mais verdadeiro, mais sentido, chegar a Deus. Agora, eu dizer que eu me tornei mais santo, mais agradável, mais cheio de justiça, porque eu fiz o jejum, irmão, não? Jejuar por jejum. Abra aí Isaías 58, texto fundamental sobre o jejum. Se a pessoa obteve a cura por causa do meu jejum, mas nunca. Ele obteve por causa da fé. Lógico, exatamente. Nem posso dizer que a pessoa foi curada porque eu fiz jejum. Porque aí está certo, né? Tem muita gente que faz assim: eu fiz jejum por você, foi por isso que você foi curado. Ou então o outro diz assim: eu fui curado porque irmão jejuou. E aí um pouco passa a ser uma prática achando que Deus, sempre que eu fizer jejum, vai curar alguém. É como até mesmo na igreja eu já encontrei pessoas dizendo assim que a oração da fulana é poderosa. Já ouvi isso dentro da nossa igreja. É poderosa só se for assim. É poderosa porque é feita de uma maneira mais elaborada. Agora, até a oração a gente pode cair num erro desse. De achar, porque temos uma vida de oração, que somos mais aceitáveis diante de Deus. A vida de oração é para a nossa busca espiritual de crescimento, gente. Não é para provar nada para ninguém, pelo amor de Deus, muito menos para Deus. Deus nem precisa que a gente ore. Isaías 58, alguém pode ler aí o verso de número 6? Depois vocês podem ler o resto do texto, mas só o 6, só para a gente tomar um exemplo. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade
desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Quer fazer um bom jejum? Faça o bem. É isso que Deus está dizendo. Vocês fazem, ele está criticando aqui, o que eles fazem em jejum, o coração deles é tão corrompido. Eles fazem aquilo era um ato de constrangimento a Deus. Nós temos muito no Evangelho hoje, isso, atos de constrangimento a Deus. Na televisão, o cidadão manda você ir lá no culto tal, escrever o nome num papel, ele recolhe aquele papel, depois de ter recolhido a sua oferta, porque só dá certo se entrega a oferta, você sabe, né? Recolhe aquele papel e ele diz: eu aqui vou levar para Israel para orar pelo seu nome no Monte das Oliveiras, onde Cristo orou. Agora tem essa vigília, você escreve todos os nomes de oração num livro, abre o livro no meio da igreja, fica ali a noite toda ajoelhado em cima daquele livro. Entendeu? Então assim, irmãos, esse problema da crise da Galácia, ele está tão presente hoje quanto estava presente nas igrejas da Galácia. Paulo, ele vai além dizendo o seguinte, lá no verso de número 3 e 4, alguém lê para a gente, Gálatas 5, 3 e 4. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar-se, está obrigado a guardar toda a lei. E que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Essa ideia da graça decaíste, não é que a graça deixou de funcionar para eles, como se a salvação não durasse para sempre. Esse da graça decaíste, vocês perderam as bênçãos que a graça oferece de um coração cheio de paz, um coração confiante em comunhão com Deus, porque vocês se afastam de Cristo para se apegarem às obras. Mas quando eles estão se apegando às obras, a que Deus eles estão servindo? A si mesmos. Eles estão fazendo isso para garantirem a si mesmos autojustificação. Justificarem-se a si mesmos. Como é que Paulo usa aqui? Procurais justificar-vos na lei. Então, irmãos, esse era o problema, a crise. E essa crise era séria, porque essa crise significava uma igreja mais distante das obras da graça, uma igreja mais distante da manifestação do Espírito Santo, porque agora ela passa a viver na carne, ela passa a viver no ego. Ela está fazendo o que com o Espírito Santo? Apagando o Espírito. Né? Fazendo com que o Espírito fique O Espírito diminuído e as suas ações não apareçam. Irmãos, esse é o tema que Paulo vai seguir adiante. Os versos que se seguem, né? O verso de número 6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não é porque os judeus se circuncidavam eram melhores que os gregos, e os gregos não é porque eles não estavam apegados a esse rito da circuncisão que eles eram melhores que os judeus. Na verdade, a fé, né? A fé que nos faz sentir o amor, que atua pelo amor, como Paulo vai terminar o versículo de número 6, ela é que faz a diferença. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você falou sobre o jejum, você falou assim que não é o jejum que faz a pessoa se tornar mais aceitável diante do Senhor, né? Certo. Aí você falou assim, mais santo, mais... Talvez a expressão mais santo que eu digo, o que eu queria mesmo dizer não é que é mais santificado. É como se você fosse melhor que o outro. Entendi. Que faz você num nível de santidade. Não é o jejum em si que faz você num nível de santidade melhor que o seu irmão. Você pode jejuar todas as semanas e seu irmão nunca jejuar. E no santômetro de Deus, né, que controla, que vê quanto de santidade você tem, Deus fala assim: esses dois estão. Não dá para medir, hein, gente? Isso aqui
Só didático, tá? Como é que a gente chama? Impostômetro, santômetro. Não, opinômetros. Né? Na opinião de Deus. Já vou lá. É isso. Já vou lá. Olha só. Pode ser que você que faça jejum todas as semanas, e aquele irmão que nunca faz jejum, mas que tem uma outra maneira de buscar a Deus, quando Deus olha para os dois assim, que é conjectura minha, como é que Deus faz isso? Deus faz, Deus sabe o quanto somos santos e o quanto chegamos, o que alcançamos. Ele olha para os dois e fala: vocês estão jóia, os dois estão do jeito que eu queria. Ou então vocês estão mal, os dois estão do jeito que eu não queria. Mas as práticas, elas, não que exista um valor nas práticas. Não existe um valor na prática. Mas elas não Mas na levam... motivação pela qual eu as uso. As práticas não devem anular a graça. Nunca. As práticas nunca em si. Mas com que motivação eu faço uso dessas regras espirituais, isso faz diferença. Então, a minha ideia lá, quando eu falei do jejum, talvez a palavra não é mais santo, mas talvez alguém que faça jejum pode fazer isso de uma maneira a não se tornar mais santo mesmo. Porque faz egocentricamente. Faz no sentido de provar mais santidade. E não é isso que faz o jejum. Aliás, nesse ponto o jejum está atrapalhando ele. Era melhor que ele não fizesse. É o que Isaías está proclamando ao povo. Vocês fazem um tipo de jejum que é melhor vocês não fazerem isso. Vão fazer as obras de caridade que vocês ganham mais. Vão ajudar o próximo. Vão desligar as ataduras da impiedade. Vão servir pão ao faminto. É dois lados da mesma moeda, né? Tem gente que com as obras quer comprar justificação, né? Então vão lá e servem o faminto. Então, isso não justifica ninguém. E tem gente que fala assim: obras não, jejum. Não percebe que o jejum, a oração é uma prática de obras dependendo de como você se aproxima dele. Qual é o espírito com que você se aproxima. Vamos ver o que a Patrícia disse ali? Na verdade, muitas coisas que são boas se tornam ruins dependendo da... É isso mesmo. Foi exatamente o que eu disse. E sem ler, hein? Ainda bem que vocês iam dizer que eu copiei dela, né? Exatamente isso. Tem muito a ver com as nossas motivações. Né? Eu acho que ela estava afirmando, sim. Ela estava dizendo: olha, é isso que eu penso. Irmãos, voltando lá para o capítulo de número 5, Paulo diz que esses falsos mestres, eles atrapalham a nossa caminhada. Esse é um problema muito sério. Às vezes a gente dá muita corda para o falso ensino. Olha como é que ele se refere a eles no verso de número 7 e 8. Quem lê? Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então eu quero duas coisas. A gente tem tanta coisa que pode destacar aí. A primeira coisa é que não é porque nós estamos andando bem que nós não podemos tropeçar em erros. Nós temos que tomar muito cuidado com o excesso de autoconfiança teológica. Minha igreja é uma igreja muito boa, o pastor é muito legal, nunca vai chegar num ponto em que a minha igreja vai se desviar. Toma cuidado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu disse uma frase num domingo desses aí, uma aluna me corrigiu. Eu disse: quem está de pé, olhe que não cai. Aí ela disse assim: professora, é quem pensa que está de pé. É verdade, verdade. Então eu voltei, né? Eu já ouvi isso, alguém também já me corrigiu. Outra coisa que eu quero destacar desse verso é que eles obedeciam à verdade. E o problema é que agora eles pararam de obedecer à verdade. O primeiro sintoma de um tipo de fé baseada em obras é que ela começa a valorizar perspectivas pessoais. A verdade se torna uma perspectiva pessoal da verdade. E a outra coisa, isso acontece por um ato de persuasão, tem a ver com a mente. Eles persuadiram os crentes a fazer isso. Olha,
eu sempre friso a vocês, essa questão de guardar a mente é central para a nossa caminhada de fé, guardar o coração. Nós temos que ouvir as coisas de Deus e meditar sério no que estamos ouvindo, seja lá quem foi que falou, para que não sejamos persuadidos por verdades que não tenham respaldo no próprio texto da Escritura. Verdades que são afirmadas sem a Escritura são um grande perigo. E verdades que são afirmadas à revelia da Escritura não são um grande perigo, são um abismo. Aí eu volto lá para aquela questão. Há doutrinas de determinados grupos que estão baseados completamente fora dos padrões escriturísticos, a revelia da Escritura. A Escritura afirma determinadas coisas, eles vão além. O problema não é só o evangelho que fica aquém. O evangelho que vai além também. Jesus Cristo proibiu tirar e acrescentar. Tem tudo, tem Cristo, tem a morte, tem expiação, tem Espírito Santo, tem Deus, tem não sei o que, tem mais. Esse mais, olha se está lá na Escritura. E o versículo 9 fala bem sobre isso. Fala, então leia aí pra gente. Não nada para eu ler. Um pouco de fermento. Isso, a leveda toda massa. Leveda toda massa. Um pouquinho de heresia estraga tudo, gente. É aquele negócio, nós não podemos ser inocentes nesse aspecto de vida cristã. Não podemos brincar com o nosso próprio coração. O nosso coração corrompido clama por obras. O nosso coração corrompido clama por negar Jesus. Ele é rebelde. Se nós dermos uma pontinha para ele, ele abraça e vai embora. Vai. Não brinque com o pecado. Quando Deus nos orienta a fugir de toda aparência do mal, não está brincando. Qualquer pontinha que você dá, não, isso aqui não faz mal, né? Só um pouquinho, só pertinho. Toma cuidado. O problema não é o diabo, o problema é o nosso coração mal. O nosso coração tem inclinações para o mal, que basta uma pontinha ele vai. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar nós mesmos. Vamos pegar na ira. Se a gente não cuidar, uma pontinha de nada que a gente libera, já sai um estrago tremendo, não sai, gente? No trânsito, coisa boa para a gente exemplificar. O cidadão te fechou. Ou não, você estava indo numa rodovia e você descobriu que tinha que entrar à direita, mas tinha um cidadão que estava aqui, você estava no piso meio, ele estava aqui na direita. E ele fechou a sua entrada e você perdeu aquela estrada, você vai dar um retorno lá não sei aonde. O que é pior, você vai andar com ele esses caminhos, esses quilômetros todos. Se você não vigiar, a coisa fica feia. Fala, Sueli. Não, é assim, domingo, a Mariana estava fazendo a mudança dela. E tinha a Santa Ceia na igreja. Aí eu fiquei tão dividida com as coisas. Por quê? Eu fiquei dividida. Uma aí, o senhor sabe como ele pensa. Se eu viesse para a igreja, ele pensaria, a dona Sueli está vendo a filha dela. Pensaria não, até falaria também. Vendo a filha grávida e não vem ajudar e prefere ir para a igreja. Eu estaria escandalizando o marido. Então eu preferi ficar para ajudá-la. Mas como eu fiquei dividida. É duro, né? Como eu fiquei mas aí dividida. você está... É duro, Sueli. Não quero nem comentar que eu também não sei o que eu faria. Eu sei o que eu faria, mas... Não sei se eu posso dizer que esse é um padrão. Entendeu? Eu particularmente acho que a mesa do Senhor é um negócio... Voltando ao adventista, eu tenho é uma oportunidade que é difícil a gente perder, porque, para ser bem sincero, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tenho uma amiga que é adventista. Mas isso não significa que você estava incorrendo num prejuízo espiritual completo, porque também não vamos encarar o tomar a ceia como uma obra da carne. Não tem que ir na igreja tomar a ceia, porque se eu não tomar a ceia, meu mês não vai ser igual. Não funciona assim.
faz bem para nós. Eu acho que... Faz muito bem. Mas não é assim. Não é isso. Dente por dente. Então, eu tenho uma amiga Eu só sei que fiquei muito dividida. que Eu sei, eu sei como é. a mãe dela estava muito doente. E na sexta-feira e no sábado ela precisava ir para a igreja, mas não tinha quem ficasse com a mãe. Fez o marido dela vir na casa da tia, levar para dormir na casa dela com a mãe, para no outro dia ela ir para a igreja. Não, veja, isso não ela não pode. Não, eu estou falando assim. Como é que a pessoa tem que fazer isso? Pelo amor, pela entrega. Pela entrega, né? Pela entrega que a gente dá a Jesus. Não significa que isso faz a gente Mais nem menos. nem mais nem menos daquele irmão que ficou ajudando o outro na mudança. Eu Não faz, não é isso. Eu não sei se fica claro. E eu não sei se vocês percebem como é difícil a gente viver um evangelho baseado especialmente e somente na graça. Como o nosso coração clama por obras. Como a gente se sente até falho em não tê-las. E é verdade, nós temos que tê-las, porque Deus as fez para nós vivermos por elas. Mas elas não nos tornam mais filhos de Deus. Elas são instrumentos para a melhora da nossa relação com Deus, eu não tenho dúvida. No sentido de que nós entendemos melhor Deus, abrimos o nosso coração mais para Deus, mas isso não nos torna mais filhos. Não faz eu não sei, porque a gente vive muito com aquele negócio de galardão na cabeça também. Quanto mais eu fizer, mais galardão eu vou ter. E eu acho que essa ideia de associar o galardão ao fazer é que é o nosso problema. Talvez o galardão deva ser muito mais associado às minhas aspirações santas por Deus. Fala. Aceitei a Cristo. Aceitou? Tenho a paz de Cristo no meu coração, a graça de Cristo no meu coração. Certo. As obras é natural. Natural tem que acontecer de forma natural. Era o que tinha acontecido com os crentes da Galácia. Daquela letra da música, servo inútil. Servo inútil, é verdade. Mas era o que tinha acontecido com os crentes da Galácia. Só que com o tempo, depois de tanto tocar no conjunto de louvor, eles acharam que porque tocavam no conjunto de louvor, ficaram mais santos, melhores que os outros. Servo inútil. Pois é, mas eles se esqueceram dessa parte. Tá pensando nisso. Só que a mente, ela vai cauterizando. Gente, a mente clama por obras. A gente transforma coisas boas, como disse a Patrícia, em coisas ruins. Tem que vigiar. Os crentes da Galácia não vigiaram. Mas o problema dos crentes da Galácia é que eles foram induzidos. A mente deles se distanciou. Tanto é que no outro capítulo, capítulo de número 3, lembra a palavra que é usada lá? Crentes insensatos, anointes, crentes sem mente. Como se a mente deles, a mente cristã, tivesse sido roubada. Eles agora pensam com uma mente carnal. Irmãos, depois vocês vão ler aí os versos, até o verso de número 12 do capítulo 5, e vocês vão ver o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vale a pena ser falso mestre. Não vale a pena. Olha só. Verso de número 10, lá no finalzinho. Seja o falso mestre quem for, faça o que tiver feito, de boa ou de má intenção. O que está dizendo aqui? Sofrerá condenação. Desviar o povo de Deus é sempre algo muito perigoso. Verso de número 12. Alguém lê? 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Olha, se você for um desses que incita o povo à rebeldia, sabe o que significa a palavra mutilar aí, gente? Mutilar, tirar. Mas aqui especialmente é cortar uma parte importante para a reprodução. Tá? Entenderam, né? Não produzir. Tá bom? Impedir-se de produzir frutos. Porque você vai produzir o que não presta.
Bom, irmãos, depois vocês leem esse trecho. Vamos à frente. Como é que a gente avalia o viver na carne? De que jeito a gente sabe se a nossa fé está mais na graça ou nas obras? Já que é uma situação assim tão, às vezes, tão delicada. Será que eu estou vindo na igreja e esse meu vir na igreja, tocar no conjunto, ou ser um presbítero, fazer qualquer coisa na igreja, será que eu não estou fazendo isso mais com uma maneira de autojustiça? Como é que eu sei? Como é que eu avalio isso? O que vocês acham? Porque existe uma diferença muito pequena entre eu fazer as obras em consequência da salvação que eu ganhei de graça e fazer a obra para obter. E no desejo de fazer coisas para moeda de troca. Moeda de troca, para exigir de Deus alguma coisa, para achar que eu tenho algum direito. Até não é tão tênue essa diferença, ela tem uns. Dá para saber. Se você parar e ouvir a sua oração, você diz, vem cá, eu estou indo na igreja porque eu tenho que fazer essas coisas para Deus. Eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que melhorar não sei o quê, então Deus vai me dar. Não é tão difícil a gente observar. Mas a gente disse assim, acho que foi a Natália que falou, vai cauterizando e a gente não vai percebendo, não é isso? Como é que a gente começa a descobrir que talvez esteja andando mais na carne que no espírito? Ou seja, está tentando se auto-justificar, está usando ferramentas que não são espirituais. Paulo vai a propor uma maneira de entender isto. Verso 13 ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Olha, ele está falando de gente que tinha liberdade e dentro dessa liberdade usava essa liberdade e a carne assumia. Então era aquela questão tênue, não é isso? Tudo bem. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo vai falar, olha só os crentes da Galácia. Os crentes da Galácia queriam obedecer à lei. E pegaram a liberdade que eles tinham agora de conhecer a lei e estavam usando essa liberdade e deram um pretexto à carne. Esse pretexto fez com que eles quisessem se auto-justificar pela lei. E Paulo vai dizer, mas a lei, como é que eu sei que a lei está funcionando para mim? Assim, desculpa a expressão. Quando ela me conduz ao amor. Eu sou servo dos outros. Sabe o que está acontecendo na igreja da Galácia? Alguém lê aí o verso de número 15. Lê aí, pode ler. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quando você perde essa perspectiva da graça, presta atenção aqui. Quando você perde essa perspectiva da graça, a sua fé se move para a autojustiça. Quem que está dominando o seu coração? O ego. O ego compete com o outro. Gente, aí nós começamos a competir. E é batata? Batata ou pepino? Não sei. Ou abacaxi. Tá? Escuta. Porque quando nós estamos trabalhando no ego, na carne, e tentando fazer obras para provar que somos bons, quase sempre nós queremos provar que somos bons, sendo mais bons que outros, entenderam? Sendo melhores que outros. E aí entra um espírito de competição. E aí nós queremos provar para os outros que fazemos tudo melhor que os outros. Gente, por quê? Olha só, se você salta os versos e vai lá no verso de número 19, 20, os frutos da carne, os frutos não, as obras da carne, entre elas, no verso 20, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões. Bom, tá lá o pastor na reunião do presbitério, apresenta o relatório dele, tal, os outros colegas também apresentam o relatório, e aí o relator da comissão vai falar, o pastor fulano de tal fez 500 visitas.
Digamos que está todo mundo na carne. Não acontece isso no nosso presbitério, não. Todo mundo espiritual, tá? Aí o outro fala assim, mas o fulano e tal fez 501. Aí o daqui das 500 visitas fala assim, ninguém faz isso não, tá? Eu estou exagerando os volumes. O de 500 visitas, o de 501, aí o de 500 visitas, eu garanto que aí tem alguma visita aqui, ó. Garanto que essa conta aí está errada, porque ele não tem esse perfil. Ele não tem. Não foram igual às minhas, né? Não foram iguais às minhas. As minhas tinham qualidade. Visitas relâmpago. Aí aparece um outro que tinha só 50. Mas isso aí também não interessa, gente. Esse negócio aí, esse negócio de visita, ele não consegue pensar em valorizar ninguém. Ninguém pode ser bom. Quando alguém é bom é porque está trapaceando. Ou porque ele é bom numa coisa que não tem valor nenhum. Olha, como é que a gente disser que está mais na carne que no espírito? Quando as nossas respostas às situações nos levam a amar menos e a servir menos o nosso próximo. Se eu não consigo, com toda a minha espiritualidade, amar o meu próximo e servir ao meu próximo, tem alguma coisa errada. Você fez uma cara assim? Não sei se eu falei a frase que não ficou inteligível. Amar menos. Amar menos. Amar Como menos, é que eu sei? Amar menos a mim mesmo. Não, peraí. Você usou. Então eu usei errado, vou corrigir. Não lembro agora o que eu falei, então vou falar de novo. Como é que eu sei que as minhas obras, a minha prática de vida na igreja, como é que eu posso saber se eu não estou caminhando mais pela carne que pelo Espírito? Se o que eu estou fazendo aqui está produzindo mais em minha vida do Espírito que a vida da carne, ou está produzindo mais a vida da carne que a vida do Espírito? Como é que eu sei? Quando ao viver eu passo a amar menos o meu próximo, passo a servir, a não ter desejo de servi-lo. Isso significa que eu estou andando mais pela minha autojustiça, pelo meu ego. Então Paulo vai dizer assim, ele olha para as igrejas da Galácia e percebe lá, quando ele diz, esse negócio dos vos mordeis, né? Mas assim, gente, isso aqui é sinal de que não há espiritualidade nenhuma, não há presença do Espírito nessas obras que vocês estão fazendo, porque é o resultado das obras da carne, são esses que a gente vai ler aí nos versos 19 e 20 e 21, tá? Esses não é quando ele chega, eu voltando aqui, eles queriam cumprir a lei para provarem que eram bons, para se auto-justificar. E no final das contas, o resultado era o quê? Intrigas, discórdias, perseguições. Gente, olha para os fariseus. Os fariseus cumpriam a lei, tentavam se auto-justificar, não era? Paulo cumpria a lei antes da conversão dele. Não, sim, mas vamos pensar nos fariseus lá no tempo de Jesus. Como é que eles viram a ascensão de Jesus? Com ódio, com perseguição. Olha o resultado. Igual a oração do publicano e o fariseu publicano lá, né? Obrigado que eu não sou igual a esse publicano. As obras da carne, elas aparecerão se vivermos na carne. Esse é o resultado. Numa igreja, começa a surgir intriga, começa a surgir discussão, discórdia, uma coisa besta, porque alguém não valorizou o serviço do outro, porque o que foi desvalorizado ficou com raiva de quem não valorizou, e assim vai. Gente, o que está acontecendo? Para quem nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Era isso. Tem cura, graças a Deus. Repete aí, amém. A expressão aqui. Paulo diz isso tudo lá no versículo 19, versículo 20 e metade do versículo 21. A segunda parte ele diz:
Cuidado, como outrora eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lógico, ninguém... Eles não herdarão o reino de Deus, é que eles nunca foram salvos. Veja, Paulo, ele não está dizendo que aqueles crentes da Galácia Então, é isso que eu nunca estou foram dizendo. salvos. Mas ele está dizendo, gente, vocês acham que vão herdar o reino de Deus fazendo isso? Eu estou declarando que isso não é coisa de gente que vai para o reino de Deus. É porque eles... É para eles caírem a ficha que não é assim que se... Eu disse que tem cura. Louvado seja o Senhor, né? Tem cura. Qual é a cura? Verso 16. 16. Alguém que ainda não leu? Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, a cura para esses males da autojustiça é andar no Espírito. Nesse ponto o apóstolo ele vai fazer um contraste entre as obras da carne e as obras e o fruto do Espírito. Entre viver na carne e viver no Espírito. Eu queria destacar duas coisas. Primeiro, andar no Espírito. Quando ele diz andar, ele usa um verbo que aponta para a ideia prática. Ele não está apontando para teologia, para teorias. Ele não está falando, creiam na obra da graça do Espírito que é derramada no vosso coração. Ele está dizendo, vivam a influência desse Espírito, andem no Espírito, vivam as coisas, vivam a vida baseado nas premissas que o Espírito lhes ensina. Aí ele aponta o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? Amor. Que resume tudo. E que aparece em muitas formas. Longanimidade, benignidade, mansidão, tem mais, paciência, não tem aí paciência? Fidelidade, domínio próprio, bondade. Porque o Espírito sempre trabalhará para que sejamos, para que vivamos de acordo com a lei. Não para que a lei nos justifique, mas para que a lei nos limpe, para que a lei nos torne mais parecidos com Cristo. É a proposta de formar Cristo em nós, que está lá no capítulo de número 2, não é isso? No capítulo de número 2, é isso? Não, no capítulo de número 4, verso 18 e 19. Alguém pode ler? É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, Paulo, o que ele entendia, eu li hoje um sermão, o último sermão do John Stott. John Stott, não sei se vocês sabem, ele faleceu, um grande escritor. Ele faleceu. Aliás, um grande escritor, grande pregador, um anglicano inglês. E passou seus últimos dias numa casa, asilo de Deus. Se bem que lá é outra coisa, né? País de primeiro mundo, né? É hotel quase 5 estrelas. E ele escreve, eu não lembro qual foi, não sei se é Cambridge, o nome do lugar, da conferência para a qual ele fez esse último sermão. Eu li no site do Caio Fábio. E ele estava dizendo o seguinte, que ele, ao longo da vida, também se perguntou o que Deus esperava dele. Nesse sermão ele resume dizendo o que Deus espera de nós. Depois que nós cremos em Cristo, depois que a graça nos resgata da ira, o que Deus espera? Qual é a expectativa de Deus? Ele resume dizendo que sejamos mais parecidos com Jesus. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, se queremos ser vistos como discípulos de Jesus, o que foi que Jesus disse que nós devemos fazer? Amar uns aos outros.
Jesus nem falou amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se amar, se tiverdes amor uns para com os outros, sereis meus discípulos. Então, qual é a cura para a enfermidade da carne na nossa vida que segue a Deus? É procurar fazer tudo com amor. E fazer tudo pensando no próximo. O primeiro destaque é andar, fazer na prática. E a outra é nunca satisfazer a concupiscência da carne. E aí, gente, quando a gente fala assim, fazer morrer a carne, né? A gente sempre pensa em coisas ruins, em coisas assim, prostituição, a gula, feiticeiro, feitiçaria, está tudo lá, né? Mas a intriga, a discórdia, são também frutos da carne. São frutos, são obras da carne. Sabe, são coisas, tentar se auto-justificar, isso é obra da carne. A carne clama, o coração clama por estas obras. E nós temos que viver na dependência total, absoluta do Deus que santifica, que abençoa, que olha sempre com um olhar de misericórdia, ter força na graça e não nas obras. No verso 18, Leia aí. se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não estáis sob a lei. Isso mesmo. Isso está tudo aqui no contexto, exatamente isso. Irmãos, eu só quero destacar aqui agora nesses versos a comparação. Eu estou insistindo aqui e às vezes eu tropeço nas palavras. Quando ele se refere à carne, ele fala em termos de obras. E quando ele se refere ao Espírito, ele se refere em termos de... Então você vê que não é obras da carne e obras do Espírito, né? É obras da carne e fruto do Espírito. Para mim, Paulo está usando essas palavras de uma maneira intencional. Por quê? Porque a carne, ele está falando para crentes que estavam trabalhando com obras da lei. Eles estavam fazendo erga, né? É a palavra erga, de ergométrico, fazendo trabalho. Eles estavam se forçando a fazer obras. E o resultado é que elas mostravam a carne aqui, né? Porque eram deles. Mas o fruto do Espírito não era deles, não era do ego, vinha de Deus. Eles colhiam o resultado. Eles não plantavam o resultado, eles colhiam o resultado. Eles não plantavam obras, eles colhiam o resultado do plantio do Espírito Santo no coração deles. Para mim, então, a demonstração de amor, ela vem exatamente como resultado da obra do Espírito. Então, na perspectiva dos crentes, é um fruto, é o resultado do plantio do Espírito Santo. Por isso você tem que se encher do Espírito Santo. Por isso você tem que ser um crente que busca. E aí já não é mais uma busca em que você quer se autovalorizar. Ao contrário, você se humilha. Você pede para o Espírito: eu não tenho o que preciso, eu quero ter. Eu não sei o que é necessário, eu quero saber. Eu preciso crescer porque eu sou pequeno. O sentimento é todo outro. E o resultado é visto no modo como você vê o próximo. Que aí você ama o próximo de uma maneira que, se o próximo peca contra você, você é longânimo, você perdoa, você é bondoso na necessidade do próximo. E quando você tem todo motivo para ir lá e dar-lhe uma, o que entra? Domínio próprio. Você fala assim: não posso, eu não tenho direito de fazer isso com meu irmão. É uma bênção, apesar dos erros dele, Cristo ama, eu também. E eu quero encerrar com a última parte. Então aqui a solução é andar no Espírito, viver no Espírito. Crucificaram as obras da carne, verso 24. Crucificaram as suas paixões, crucificaram a carne. Isso significa toda a autoconfiança,
toda vanglória. Verso de número 26, alguém lê para a gente? Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aquele colega foi lá à sua casa e apresentou a doutrina dele. A minha doutrina é melhor que a sua. Não sei se ele disse qualquer coisa assim, mas ele insinua qualquer coisa desse tipo. A gente tem que tomar muito cuidado também com essa postura da nossa parte. Nós identificamos muitos erros e temos o direito de identificar biblicamente os erros. A Bíblia diz que nós temos que pesar os espíritos, se vem de Deus. Mas toma muito cuidado para isso não se tornar, puxa, nós somos tão corretos que somos mesmo, porque esse é resultado vanglória. Né? Vanglória. Então, meus irmãos, esse é o capítulo 5. É o capítulo em que Paulo reapresenta o problema e coloca a solução num tipo de vida cristã humilde, baseado no Espírito. Um tipo de postura que busca como modelo o próprio Cristo, que diante dos seus acusadores ficou calado, que entregou-se a si mesmo por amor. É grande o preço do perdão. Tenhamos igual consagração. É isso, irmãos. Capítulo 5 é maravilhoso, capítulo 5 da carta aos Gálatas. O capítulo 6 nós vamos ver a semana que vem, se Deus nos permitir estar aqui. E eu queria que você percebesse que Paulo vai fazer um fechamento maravilhoso usando a própria vida dele. E depois vocês vão poder ver isso. Tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Agradeço, Patrícia, se você ainda estiver no ar, para a sua colaboração, suas perguntas e colocações. Aos irmãos que estão também assistindo pela internet. Eu quero pedir a vocês que orem pelas famílias enlutadas da igreja, pessoas precisando, que nós nos esforcemos em oração por eles, para que recebam o conforto do Senhor, para que também possamos amá-los, porque o momento que vivem é um momento difícil. Tá? Então orem pelos enfermos e orem pelos que estão de luto. Lembrando, há pouco tempo, a Ana Paula Canamico perdeu ente querido, pai. Seu Miguel perdeu a irmã. Seu Miguel perdeu a irmã. Ele disse que acho que era a irmã do seu Eurípides perdeu o marido, né? Esses dias agora. Não a Ana. Não sou. Disse que ela não teve nem tempo de falar para ninguém. Quem falou para mim foi Irani hoje. Não sou. E parece que ontem que ela foi lá falar com elas, que soube assim também. Não sou. Na hora. Nós tivemos também a dona Hilda, recentemente perdeu a irmã, Carmen. E teve mais um que eu não. Perdeu o marido também. É a Gina, né? É essa aí mesmo. Que Gina? A Gina é irmã do Jaime. Ela falou seu Eurípides. Morreu. Eu A troquei os Georgina nomes, morreu. né? Eu troquei os nomes, né, O Benedito morreu? Esse é o Jaime mesmo. Eu não sabia que o Benedito morreu. Ela não veio domingo. A Gina não veio. A Gina tá O doente. Isabel teve lá, fez o... Vamos orar por isso. Vamos ficar em pé? Senhor, graças te damos porque tua palavra nos orienta e nos alerta sobre o perigo de uma fé baseada em nós mesmos. Ajuda-nos a olhar para ti sempre. Conceda-nos este fruto maravilhoso que o Espírito Santo produz em nós e dá-nos consciência do nosso irmão e do amor que devemos a ele. Senhor, abençoe todas essas pessoas mencionadas, vivendo o seu luto, sejam elas confortadas pelo Espírito Santo. Senhor, damos-te graças por tudo isso e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Tem algum aviso, irmãos? Algum aviso? Esse fim de semana tem algum chá das mães, não é isso? Que horas vai ser? Às 5 horas.